A verdadeira inteligência não é criar algo sozinho, é criar algo que todos queiram ajudar a construir. Muitos profissionais acreditam que para subir na carreira é preciso esconder o jogo, proteger a informação e ser o dono da ideia. Um personagem de hoje, Linus Torvalds, fez exatamente o oposto. Ele abriu o código, expôs suas falhas e convidou o mundo para criticá-lo. O resultado, ele não é o dono de uma empresa de trilhões, mas o mundo inteiro roda sobre o código dele. Pelo nome Linus, vocês já podem subentender que é o Linux. Se esse conteúdo te agrada, você gosta, deixe o like, se inscreve no canal, dedinho não dói, garanto. No final, o que eu entrego é mentoria, estratégias práticas, aplicáveis e a verdade nua e crua que poucos contam. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. Linus não era o tipo de líder que você vê em capa de revista de negócios. Em 1991, na Universidade de Helsinki, ele era apenas um jovem programador frustrado com os preços e as limitações dos sistemas operacionais da época. Ele queria algo baseado no Unix. Mas para o seu modesto computador pessoal, em vez de esperar que uma empresa lançasse uma solução, ele começou a escrever a sua solução. Ele não tinha um plano de negócio, não tinha investidores e não tinha escritório. Ele tinha um modem e uma lista de discussão por e-mail. No dia 25 de agosto de 1991, ele enviou uma mensagem histórica dizendo: "Estou fazendo um sistema operacional gratuito. É apenas um hobby. Não vai ser nada grande e profissional como o GNU." Ele errou. Aquele hobby cresceu tanto que hoje o Linux está em todos os servidores do Google, da Amazon, da NASA, em todos os celulares Android e até nos carros da Tesla. A pérola aqui é o desapego gerencial. Diferente de Bill Gates, de Steve Jobs, Linux nunca tentou vender o Linux. Ele licenciou o código sob a GPL, Licença Pública Geral, o que significa que qualquer um pode usar, mudar ou distribuir, desde que mantenha o código aberto. O detalhe nevrálgico, Linus percebeu que a inteligência coletiva é infinitamente superior à inteligência de um comitê empresarial. Ele criou a lei de Linus. Dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. Dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. Ao entregar o controle, ele ganhou o exército mais fiel e talentoso de programadores da história, que trabalham de graça para melhorar o seu produto. Ele não lidera pelo salário que paga, mas pela autoridade técnica e pelo respeito que impõe. Ele é o ditador benevolente de um império sem fronteiras. Linus Torvalds é famoso por ser um líder difícil. Ele não tem paciência para burocracia, reuniões de marketing ou políticas de escritório. Ele é conhecido por responder e-mails de forma brutalmente honesta e às vezes grosseiro, quando alguém entrega um código ruim. Para ele o que importa é a excelência técnica, não os sentimentos de quem a produziu. Mas em 2005 ele enfrentou um problema. Como gerenciar milhares de pessoas enviando pedaços de código ao mesmo tempo sem perder o controle? As ferramentas existentes eram lentas ou pagas. Linus parou tudo por 2 semanas e criou o Git. Hoje o Git é a ferramenta padrão de quase todos os desenvolvedores e empresas de software do planeta, incluindo a Microsoft, que acabou comprando o GitHub. Linus resolveu o problema da colaboração mundial em 14 dias. Ele vive um estágio de vida de total autonomia, mora no Oregon, mergulha com tubarões por hobby e continua dando a última palavra no núcleo do Linux, provando que você não precisa de um terno e uma gravata para dominar a indústria. Vamos às estratégias e táticas. A tática da transparência radical. Não esconda os erros do seu projeto para parecer perfeito. Exponha os problemas e peça ajuda. No mercado de hoje, a colaboração vence. Há competição isolada. O DNA humano não estaria provavelmente até hoje detalhado se não houvesse isso. Foi exposto a milhares e milhares de colaboradores para a construção
das linhas genéticas do nosso DNA. E o resultado saiu num tempo recorde. Crie ferramentas que resolvam sua própria dor. O Linux e o Git nasceram porque Linux precisava deles para trabalhar. Se você criar algo que resolve um problema real seu, as chances disso ser útil para o resto do mundo são gigantescas. Liderança por autoridade, não por cargo. Linus não é chefe de ninguém, mas milhares o obedecem. Por quê? Porque ele é o melhor no que faz. Construa sua autoridade técnica, as pessoas te seguirão por admiração, não por contrato ou por pagamento. Autoridade. O valor do não dono. Ao abrir mão da propriedade do Linux, Linux tornou o sistema indestrutível. Se fosse de uma empresa, poderia ter quebrado. Como é de todos, é eterno. Pense, o que na sua carreira você pode compartilhar para ganhar escala e relevância? Quantos aliados você consegue que apoiem seu projeto porque ambos, você e eles, compartilham o resultado? É disso que se fala aqui. Separe a pessoa da tarefa. Se o resultado é ruim, diga que é ruim mesmo. Se o projeto falha em algum ponto, seja você o primeiro a apontar onde falha e por quê, e como será modificado e quando. Não espere que outros o critiquem. A polidez corporativa muitas vezes esconde a mediocridade. Eu costumo dizer que grandes corporações são onde os grandes medíocres mentais se escondem, porque é uma realidade. Num pequeno negócio de poucos, difícil a incompetência não ser revelada. Não há meio termo. Ou se faz, ou não é feito. A polidez corporativa esconde a mediocridade. Busca a excelência, mesmo que isso custe alguns sorrisos falsos. Mantenha-se na operação Linux, ainda revisa código. Nunca suba tanto na carreira a ponto de esquecer como se faz o trabalho de base. O líder que perde a mão perde o respeito da equipe técnica. Escalabilidade mental. O Git mudou como o mundo trabalha. Aprenda a pensar em sistemas que permitam que outras pessoas colaborem com você sem que você precise microgerenciar cada passo. Perguntas: como ganhar dinheiro se eu der meu trabalho de graça? Linux ganha através de fundações e consultorias. Mas o ponto é, ao dar o produto, ele se tornou a autoridade máxima do setor. O dinheiro segue o autor, a autoridade. Devo ser tão grosso quanto o Linux com minha equipe? Provavelmente não. Ou você não será seguido, a menos que você seja um gênio insubstituível. O que é raro, raríssimo, eu diria, no mundo. A lição não é grosseria, é o foco absoluto na qualidade técnica acima da política. Não é política, não é julgamento do outro. É focar no resultado. Simples assim. O que serve e o que não serve para o projeto. Como gerenciar um projeto onde as pessoas trabalham de graça? Dando propósito e reconhecimento técnico. As pessoas trabalham no Linux pela glória de ter seu código aceito pelo Linux. O status técnico é a moeda do futuro. Vale a pena ser um rebelde contra as grandes empresas? Só se você tiver uma solução melhor e comprovada. Não, rebeldia não serve a nada. Rebeldia é o resultado de ego fora de controle, só isso. É o desempenho de ego ruim, fora do trilho. Linus não lutou contra a Microsoft com advogados, ele lutou com um código que funcionava melhor e era grátis. Melhor e grátis. Bom, bonito e barato, BBB. Verdade nua e crua, verdade espudorada, sem vergonha. Desavergonhado é que Linus Torvalds é o maior pesadelo do capitalismo tradicional. Ele provou que um bando de nerds em pijamas espalhados pelo mundo pode produzir algo melhor e mais seguro que uma corporação de bilhões de dólares. Mas atenção, ele não é paz e amor.
Ele é um pragmático feroz. A realidade, nua e crua, ou funciona ou não funciona, ou presta ou não presta. Ele escolheu o código aberto porque era um método de engenharia mais eficiente, não por caridade. No fim das contas, a lenda de Linus ensina que a melhor maneira de dominar o mundo é dar as ferramentas para que o mundo se domine sozinho. Gostou dessa história? O dedinho não dói, dá o like, se inscreve no canal, nos ajude a continuar construindo histórias. O algoritmo só reconhece o que você escreve nos comentários, o que você nos dá de visualização. Coloque sugestões, comentários, críticas, personagens que você gostaria de ver nas nossas histórias, uma história real sua que a gente possa adaptar, troca os nomes, empresa. Contribua com o nosso projeto se ele te serve para algo. E uma mensagem final. Acolha o seu dia da melhor forma possível, para que no final você seja feliz. Mas plante e colha o seu dia. O objetivo? Seja feliz. Viva na paz. Viva a paz. Até o próximo Casos e Carreira.